Olá, bom dia. É uma grande alegria para mim estar com os irmãos do Jardim Firenze para este culto ao Senhor. Agradeço ao convite feito pela Jéssica, do Departamento de Saúde, e ela me pediu para trazer uma mensagem ligada naturalmente a uma vida saudável. O tema que eu escolhi foi alimentação e santificação. Muito bem. Como é que nós podemos entender este assunto à luz da palavra de Deus? Vamos começar com um pensamento de Ellen White. Pelo apetite desordenado, Adão e Eva perderam o Éden. Para alcançarmos o paraíso de Deus, temos de ser temperantes em todas as coisas. Você viu? A intemperança, o não saber se alimentar, foi o que trouxe toda essa problemática para o nosso mundo. E Deus espera, para que nós alcancemos o paraíso, que nós aprendamos a ser temperantes. Vamos ver um pouco mais. Todos os que compreendem o grande conflito de Cristo em relação ao apetite no deserto da tentação, jamais cederão um jota ou tio de sua influência para defender a intemperança. Veja, exatamente onde Adão e Eva falharam, que foi no apetite, Jesus Cristo veio para tornar-se vitorioso. E agora Jesus quer dar para você a vitória dele. Vamos ver mais um pensamento sobre isso. Jesus suportou o penoso jejum em nosso favor e venceu a Satanás em cada tentação, tornando assim possível ao homem vencer em seu próprio benefício e por sua própria iniciativa, mediante as forças a ele providas. Pela grandiosa vitória alcançada por Jesus como substituto e penhor do homem. Então você vê que nós temos um exemplo de Jesus, de vitória. Assim como Jesus foi vitorioso, nós também podemos ser vitoriosos. Mas isso é um trabalho de cooperação. É por uma escolha nossa, por uma iniciativa nossa, que nós decidimos ser obedientes a Deus, às suas leis, incluindo as leis de saúde, ou não. Mas o poder vem de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 12 e o verso 14. O que este verso da palavra de Deus tem a nos dizer? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ellen White esclarece essa temática num outro pensamento que diz assim: Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com o apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma do regime alimentar, muitos seguem regime impróprio. Então veja, a Bíblia nos disse que sem a santificação nós não poderemos ver o Senhor. Então a santificação é algo muito importante. É a prática daquilo que Deus nos pede. E agora a profetisa de Deus nos diz o seguinte: qual é o maior embaraço para a santificação? Ela diz: condescender com o apetite. Então quer dizer que existe uma ligação muito grande entre a alimentação apropriada e uma vida de santificação. Sabe? Veja, se você não consegue vencer o apetite, você dificilmente vai conseguir vencer outras tentações. Se eu não consigo vencer o apetite, dificilmente eu vou alcançar outras vitórias na vida cristã. E é por isso que a nossa vitória deve começar, assim como começou para Jesus e para Eva, a nossa vitória contra o mal deve começar pela alimentação. Então eu quero trazer aqui algumas dicas, mas primeiro tenho uma solicitação a fazer a você.
Com o que você ouvir hoje, guarde para você, aplique para você. Não faça cobranças aos outros. Isso é um assunto muito pessoal. Pratique para você mesmo. Não use aquilo que você estiver aprendendo aqui como, sabe, para alfinetar outras pessoas. Vamos então ver algumas boas práticas alimentares. Antes, durante e após as refeições. Boa prática número 1. Antes da refeição, tome bastante água. O correto é nós tomarmos água até meia hora antes da refeição. E depois de 2 horas de termos nos alimentado, então podemos voltar a tomar água. E você sabe que a água é o melhor alimento. E talvez você se pergunte, escuta, será que eu estou tomando água suficiente? Vamos ver esse exemplo aqui. Para cada quilo de peso corporal, são necessários 35 ml de água diários. Então, por exemplo, para uma pessoa de 60 quilos, vezes 35 ml, nós encontramos 2.100 ml. 2 litros, arredondando. Isso significa, gente, que uma pessoa de 60 quilos, um dia normal, que não esteja quente demais, que também não esteja frio demais, essa pessoa deverá ingerir aproximadamente 8 copos de água, copos de 250 ml. Então eu queria que você pensasse um pouquinho. Você está bebendo água suficiente? E essa água, ela está sendo ingerida fora do momento das refeições? Porque veja só o que a serva de Deus nos diz. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Então, nós entendemos aqui, gente, que durante a refeição não é a hora de nós nos alimentarmos com água ou coisas com muito líquido. Talvez você esqueceu de tomar água pela manhã, chega na hora do alimento, você fala, puxa vida, eu vou querer 500 ml de suco disso ou suco daquilo. Não faça isso. Você vai sobrecarregar o seu estômago, você vai atrasar a digestão. Várias consequências vão acontecer. Essa é a primeira dica, a primeira boa prática para uma boa alimentação. Dica número 2. Tenha um horário definido para as suas refeições. Isso mesmo. Porque o organismo ele se prepara com antecedência, produzindo sucos gástricos e intestinais. Então, quando chegar aproximadamente na hora regular da sua alimentação, está tudo preparado. Olha só o pensamento que Ellen White nos traz em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 179. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Tampouco devem as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas para se acomodarem às circunstâncias ou para se poder terminar certa porção de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Então, nós temos aí toda a orientação do nosso amoroso Deus. É importante que as nossas refeições elas tenham um horário definido. E deve haver um intervalo de pelo menos 5 horas entre uma refeição e a outra refeição. Porque aí o organismo vai ter, condições e o tempo hábil para preparar todos os sucos digestivos, gástricos, intestinais necessários para uma boa digestão. Bom, vamos para mais uma dica. Nos intervalos, não coma nada.
Já vimos que o intervalo deve ser de pelo menos 5 horas de uma refeição para outra, mas pela orientação que nós temos de Deus, nem um biscoito, nem um docinho, nem mesmo uma fruta deve ser ingeridos no intervalo das refeições. Vamos ver essa citação. A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas. Nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos. Sabe, muitas vezes nós estamos por aí, vemos uma coisa interessante, falamos, vamos comer alguma coisinha, é só isso. Mas para o estômago, uma pequena beliscada, para ele não sabe se vai vir pouca coisa ou muita coisa. Ele já começa todo o processo digestivo. E assim, muita energia é despendida, muitas consequências vêm. Deus, em sua bondade, está nos dizendo, filho, você quer ter saúde? Coma só nas refeições. No intervalo, não coma nada. Vamos agora para a dica número 4. Torne a primeira refeição a mais importante. Existe um provérbio em inglês que diz assim: tome o desjejum como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Eu imagino que você já conheça este pensamento. Mas é bem interessante que esse mesmo pensamento lá na Austrália ele chegou um pouquinho diferente, mas com o mesmo significado. Lá na Austrália eles dizem assim: tome o desjejum como um rei, almoce como uma rainha e jante como um mendigo. Bom, não importa se o provérbio é inglês ou australiano, o importante é que nós devemos ter isso em mente. Vamos ver o que mais nós podemos pensar a respeito disso. Olha só, pela manhã é o momento em que o organismo ele está mais bem preparado para lidar com uma quantidade maior de alimentos. E na última refeição, nós devemos comer algo leve, principalmente se a gente teve um trabalho mais sedentário, né? Comer algo leve, ainda, se possível, nas horas claras do dia ou bem no comecinho da noite, com bastante distância até a hora da gente ir dormir, para que quando a gente vá dormir, o estômago já tenha terminado o seu trabalho. Bom, dica número 5. Escolha um cardápio saboroso e nutritivo. Isso envolve uma variedade de cores. Lembre-se de incluir crus e cozidos. E vamos ver aqui uma citação de Ellen White. Os que recebem visitas devem ter alimentos nutritivos de frutas, cereais e verduras, preparados de maneira simples e saborosa. Então veja, é importante nós termos essa alimentação rica, variada, né? Um cardápio que seja saboroso e que seja nutritivo. Os antigos eles tinham essa recomendação, né? Bom, varia as cores. É algo prático, mas que ainda hoje é útil, né? Varie também os tipos de alimentos. E nós vamos dar agora nas próximas dicas algumas sugestões de como que você pode fazer isso com mais segurança. Dica número 6. Observe a proporção de macronutrientes. 3 são os principais macronutrientes que nosso corpo necessita: carboidratos, proteínas e gorduras. Nós precisamos desses ingredientes diariamente em nossa dieta. E quando você observa essa proporção, alguns teóricos dizem o seguinte, que o macronutriente mais importante que sustenta a vida são os carboidratos. 60 a 70% daquilo que você ingere deveria estar nessa categoria de carboidratos.
Proteínas, nós precisamos ter um cuidado para não ingerir proteínas demais. A recomendação é de 10 a 20% do nosso peso geral da nossa alimentação, em gramas, né, destes macronutrientes. Porque uma alimentação com excesso de proteínas, ela vai causar problemas nos rins e outros tipos de problemas. Nós também precisamos de gorduras, elas são muito importantes. Quando você usa praticamente zero de gorduras, você vai ter problemas nos seus nervos, na comunicação, né? Porque as gorduras elas são muito importantes para os nervos cerebrais. Agora, também se você usar gorduras demais, elas vão se depositar no corpo, nas artérias, e isso vai trazer problemas cardíacos e tantos outros, além da obesidade. Então, alguns estudos mostram também que 10 a 20% de gordura na alimentação está ótimo, não há necessidade de ser mais do que isso. Nós estamos dando essas orientações assim de modo geral. Se você tem um problema de saúde específico, então eu recomendo que você procure um nutricionista, um médico, nutrólogo, para te orientar em casos específicos. Mas em termos gerais, a grande maioria da população, se observar a proporção entre esses três macronutrientes, terá uma boa alimentação. Especialmente se você juntar com a próxima dica, que é observe a ingestão e o gasto calórico. Tudo bem, você está ingerindo a quantia boa de carboidratos em proporção às proteínas, em proporção às gorduras. Mas será que o que você está ingerindo é suficiente para o tanto que você está gastando? Isso é muito importante. Vamos dar um exemplo. Um homem de 30 anos, com 1,60 m, com 60 quilos, e que se exercita de uma maneira vigorosa, de 15 a 30 minutos, de 1 a 3 vezes por semana. Qual é o gasto calórico dessa pessoa? Estudos têm mostrado que são aproximadamente 2.000 calorias por dia para essa pessoa manter o peso. Porque é o tanto que ela gasta para, normalmente, ter ali as suas atividades. Note que é diferente, sabe? As mulheres elas gastam menos calorias, em média, porque o metabolismo delas é diferente. Isso vai depender do peso, vai depender da altura, uma série de fatores. Existem estudos, e você pode obter isso através de aplicativos, através da internet também, depois eu vou indicar, mas só para você ter uma ideia. Agora veja só, se uma pessoa, como nós mencionamos, que ela gasta 2.000 calorias por dia, mas ela está ingerindo apenas 1.500, o que vai acontecer? Ela vai começar a emagrecer, porque ela vai estar ingerindo menos do que ela gasta. Vamos pensar o quadro contrário. Ela gasta 2.000 calorias por dia, mas ela ingere 2.500 calorias. Bom, o que vai começar a acontecer? Ao longo das semanas e dos meses, essa pessoa vai começar a ter um ganho de peso. Então, é importante você ter essa noção. Será que eu estou ingerindo comida a mais? Será que eu estou ingerindo comida a menos do que eu preciso? São as calorias que lhe dão essa informação. Agora, olha só. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, não é que você vai ter que ficar a vida toda acompanhando isso. Isso é só para você ter uma ideia, entendeu? Existem alguns aplicativos que contam tanto os macronutrientes como as calorias que você está ingerindo. Você coloca ali, entendeu? Coloca ali, come uma banana, uma xícara de aveia, 2 fatias de pão, coisas assim, uma colher de mel, e aí o programa vai lhe dizer exatamente quantas calorias aquilo está representando para você e quais as proporções dos macronutrientes. Vamos mencionar aqui 3 dos mais conhecidos em português, embora aqui os nomes são em inglês, mas eles têm também ali para você regular para o português. Você tem o Fat Secret, você pode tanto pela internet ou mesmo no seu celular baixar o aplicativo. Você também tem o MyFitnessPal,
e o nutra bem. Divirta-se um pouquinho. Descubra se o que você está ingerindo está mais ou menos naquilo que você precisa, está aquém ou está, de repente, com excesso. Aí você vai começar a engordar. Vamos para a nossa dica número 8. Evite alimentos que podem ser prejudiciais. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, açúcar, carne, leite e derivados, café, álcool, alimentos aditivados, né, com muitos químicos, esses alimentos industrializados. E talvez se você tiver alguma intolerância ao glúten, então é bom você também reduzir ou eliminar da sua dieta alimentos que contenham glúten. Veja, você precisa conhecer ao seu próprio organismo. Nós não estamos dizendo aqui para você abandonar esses alimentos todos. Estamos dizendo o seguinte, que para muitas pessoas, estes alimentos fazem mal. E se você, estudando as orientações de Deus, as revelações, né, das pesquisas científicas, e você também estudando o seu corpo, você percebe, olha, toda vez que eu como este alimento me dá dor de cabeça. Entendeu? Então você vai eliminando esses alimentos que não lhe fazem bem. Dica número 9. Coma numa atmosfera agradável. Olha só o que Deus nos fala a respeito disso. Na hora da refeição, expulsai o cuidado e os pensamentos ansiosos. Não estejais apressados, mas comei devagar e satisfeitos, o coração cheio de gratidão para com Deus por todas as suas bênçãos. Não é um conselho maravilhoso esse? Às vezes as pessoas na hora da refeição, ali em família, eles trazem algum problema, alguma desavença, sabe? E ali um fica chateado, o outro fica triste, o outro de repente sai da mesa chorando. Sabe, a mesa não é lugar para isso. A mesa é um lugar para nós agradecermos a Deus pelos alimentos, para relatarmos coisas positivas. Crie uma atmosfera positiva a hora que você está se alimentando. Evite também ficar ali no celular, sabe, vendo outras coisas. Por quê? Porque se você se concentra no alimento, a digestão será melhor. Vamos agora para mais uma dica. Após a refeição, faça uma atividade física leve. Pode ser lavar a louça, uma caminhada ou outras coisas que você está precisando fazer que envolvam, sabe, mexer com as mãos, caminhar para aqui, para lá. Quando você se habitua a fazer alguma atividade física leve depois de se alimentar, você dá melhores condições para o estômago fazer o seu trabalho. Muito bem, agora nós vamos para a seguinte pergunta. O que essas dicas, o que isso tem a ver com a santificação? Vamos para mais um pensamento de Ellen White. A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral. É também eficaz no domínio das paixões. Então, o que Deus está nos dizendo é que quando você se alimenta bem, com temperança, tendo estes cuidados de se alimentar bem, você vai também ter mais vigor mental e moral. Você vai conseguir dizer não para outras tentações. Se você consegue dizer não, por exemplo, para um alimento que, por mais que saboroso, que seja saboroso, você sabe que ele faz mal, você também vai poder dizer não para as pessoas que talvez estão fazendo uma fofoca com alguém, e você vai dizer assim, não, olha, eu prefiro não saber, muito obrigado. Entende? Traz assim todo um condicionamento mental para escolher o que é bom. Vamos para mais um pensamento. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante
o caráter de Deus. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Você viu aí? Quem é que vai lhe ajudar e quem é que vai me ajudar a vencer o apetite impróprio? É o Espírito Santo. Então, diariamente, querido, você tem uma oportunidade de praticar esta amizade com o Espírito Santo. Cada vez que você vai se alimentar e você pergunta para o Espírito Santo, o que você acha desse alimento, de eu comer esse alimento agora? Talvez ele vai dizer assim, não, agora está muito pesado, está no jantar. Deixa para amanhã de manhã. E você fala, obrigado, Espírito Santo. Então você está desenvolvendo essa caminhada com o Espírito Santo e que você acaba replicando em outros cenários. Quando uma outra paixão vem até você, alguma coisa, sabe, que você fala, puxa, tenho dificuldade de vencer esse pecado, mas você já está acostumado nessa dinâmica. E aí você pergunta, Espírito Santo, o que você acha dessa atividade? Não, não é bom para você, filho. Ah, tá bom. E assim você já está acostumado. Vamos ver mais um pensamento. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando, se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Você viu aí a importância? Sabe, quando nós vencemos o apetite, nós estamos treinando para vencer em outras áreas. Quando nós falhamos no apetite, nós estamos dando passos para falhar em outras áreas também. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Aqui diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é esse o nosso desejo? Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando a oportunidade do nosso caráter crescer. Estamos trabalhando em harmonia com Deus e isso é santificação. Vamos imaginar na prática como seriam algumas situações. Veja só. Por exemplo, comer fora de hora. Você está lá, né, no serviço e as pessoas lhe convidam. Olha, passou uma pessoa aqui vendendo esse pé de moleque delicioso, esse bombom trufado delicioso. Ó, presente para você. Aí, a boca até já começa a salivar, não é? E aí, então você vai recorrer ao seu conselheiro, o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou com vontade de comer isso aqui. Coloca em mim a vitória sobre a tentação de Jesus. Que a vitória de Jesus se manifeste na minha vida. Não fica mais fácil vencer? Vamos pensar uma outra situação. Você está se alimentando. Está ali uma alimentação gostosa, quem sabe num sábado, né, aquela comida especial. Você sentiu, sabe quando você come, o organismo dá aquele aviso. Ó, filho, tá bom, já está suficiente. Mas você fala, nossa, mas estou com uma vontade enorme de comer mais desse prato especial. Quem sabe o segundo prato, ou às vezes o terceiro prato. Então você consulta o seu conselheiro. Espírito Santo, o que você acha sobre eu comer mais um prato?
de eu servir mais uma fatia disso aqui. Me dá a vitória que Jesus Cristo teve sobre a tentação. Me conceda. E então, Jesus passa a viver em você. Então, dessa maneira, a alimentação é uma escola na caminhada cristã. E agora eu quero ler com você o que está em Romanos, capítulo 12 e o verso 2. Aqui diz assim. Vamos olhar Romanos, capítulo 12 e o verso 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão neste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você reparou aqui que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca a vontade de Deus não como algo chato, algo que está nos incomodando, que está nos tolhendo alguma coisa prazerosa. Não. Paulo coloca a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Querido, eu quero sugerir para você que você peça para Deus lhe dar essa atitude com relação à vontade de Deus para a sua alimentação. Não pense assim, que triste, não posso comer esse alimento. Não. Pense ao contrário. Querido Deus, eu sei que a sua vontade é ótima para mim, é muito boa. Então, se o Senhor está dizendo que isso não é bom para mim, eu recebo como uma dádiva, Senhor. Algo muito bom. Envie o Espírito Santo para me ajudar a ter a vitória, porque eu quero ter uma alta capacidade mental, física, para te servir, para agradar a Deus. Querido, eu termino dizendo o seguinte: o Espírito Santo está à sua disposição para ajudá-lo a se alimentar bem. Peça, receba o Espírito Santo e viva uma vida vitoriosa ao lado do seu querido Salvador e Rei Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Amado Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre envia para nós dádivas, a proteção dos teus anjos e orientações para uma vida melhor. E acima de tudo, Senhor, Jesus morreu por nós, perdoando os nossos pecados. E também envia o Espírito Santo para sermos vitoriosos, para um dia estarmos no teu reino eterno. Querido Deus, ajuda-nos a nos alimentarmos melhor, para trazermos maior glória ao teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.